Já pensou você ganhar R$ 2.000 por mês sem fazer nada por isso? Simplesmente o seu dinheiro trabalhando por você? Isso é possível através dos fundos imobiliários e a gente vai ver aqui 3 FIs que estão pagando muito bem no momento. Mas além disso, vamos ver quanto que a gente precisa ter investido para gerar essa renda mensal de R$ 2.000. Vamos ver como os fundos imobiliários funcionam e vamos dar uma analisada então nesses 3 FIs para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários, qual que é o seu FI favorito, qual o FI que está pagando mais na sua carteira de investimentos. E bora lá então, vamos ver quanto que a gente precisa ter investido para gerar essa renda de R$ 2.000 por mês. E beleza, antes da gente ver esses 3 fundos imobiliários e quanto que a gente precisa investir para receber essa renda passiva, é interessante que a gente veja como que a gente pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários, que basicamente são de 2 maneiras. A primeira é com a valorização da cota desses FIs. Por exemplo, se a gente compra uma cota, um fundo imobiliário que está ali em R$ 100 e passando os meses, passando os anos, essa cota, esse preço ele vai para 105, 110, 120 reais, nós temos aqui a valorização da cota. Nós podemos vender essas nossas cotas por um preço muito mais alto e com isso gerar uma renda bem maior. Mas claro, a principal maneira da gente ganhar dinheiro com FIs é através dos dividendos. Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensalmente. Então funciona exatamente como um aluguel. Os fundos imobiliários estão lá investindo em imóveis, eles recebem os aluguéis, eles possuem a sua receita entrando e com isso eles têm que distribuir esses lucros líquidos para nós, que somos sócios, que estamos ali investindo nesse fundo imobiliário. E aí que a gente recebe então a nossa participação do lucro líquido desses FIs, desses fundos de investimento. E aí a gente recebe esses dividendos que são isentos de imposto de renda, é um dinheiro limpo que cai na nossa conta todos os meses, exatamente igual a um aluguel. E aí que começa a gerar aqui o efeito bola de neve. Se a gente tem esses dividendos entrando mensalmente, essa renda passiva que chega na nossa conta limpa e isenta de imposto de renda, é muito importante que a gente pegue e comece a reinvestir esse dinheiro. Todo mês vai entrar mais dividendos, a gente pega esse valor, reinveste em mais fundos imobiliários e com isso, no próximo mês a gente vai receber mais dividendos ainda. E aí que o efeito bola de neve começa a acontecer, o nosso patrimônio começa a crescer, começa a se multiplicar até chegar ao ponto da liberdade financeira, que é aquele momento onde o nosso próprio dinheiro vai estar ali trabalhando para nós, gerando essa renda passiva, esses dividendos todos os meses, que são suficientes para a gente se manter, para pagar todos os nossos custos, para manter o nosso padrão de vida. E aí a gente pode sair do emprego, a gente pode realizar os nossos sonhos, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, pois aí o nosso dinheiro já vai estar ali trabalhando para nós. A gente não precisa mais estar em algum emprego, por exemplo, para gerar essa renda. O nosso próprio dinheiro que vai gerar a renda de agora em diante. Mas claro, o ideal é que a gente sempre continue aportando, investindo cada vez mais para fazer o patrimônio crescer o mais rápido possível, mas sempre gerando esse caixa, gerando essa renda passiva. Então é assim que os fundos imobiliários funcionam, é assim que a gente tem que olhar para eles como máquinas de fazer dinheiro, sempre com visão de longo prazo, investindo nos fundos imobiliários para a gente ter essa renda passiva, para a gente chegar na nossa tão sonhada liberdade financeira. E dito isso, vamos lá para o primeiro fundo imobiliário, é o HCTR11. Esse é um fundo imobiliário de papel, de títulos imobiliários. Aqui esse fundo ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que basicamente funciona como se fosse uma renda fixa. O fundo ele pega o dinheiro dos investidores, de nós cotistas, ele pega esse dinheiro e investe então nesses CRIs, nesses certificados de recebíveis imobiliários, que seria uma espécie de renda fixa, alocado, claro, no setor imobiliário, e com isso então ele recebe esse dinheiro, esse rendimento desses títulos e distribui novamente para nós que somos ali sócios que estamos investindo no fundo imobiliário. E aqui a gente pode ver alguns indicadores do HCTR11. Ele pode ser comprado hoje a cerca de 111, 112 reais. O valor patrimonial dele está em 120 reais, ou seja, ele está um pouco descontado do seu valor patrimonial. E isso a gente pode ver melhor aqui no indicador chamado PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Então ali, se a gente pegar esse 111 dividido por 120, a gente vai chegar nesse valor de 0,92, o que indica que o fundo está 8% descontado, mais barato. Quando o PVPA retorna 1, indica que este fundo está sendo negociado pelo valor justo, o valor exato dele. Agora, se o PVPA vem acima de 1, indica que o mercado está mais otimista com ele, está inclusive pagando mais do que o valor ideal dele. E nesse caso, que veio abaixo de 1, está em 0,92, indica que o mercado está um pouco pessimista e este fundo, então, ele está sendo negociado a um valor um pouco inferior ao seu valor patrimonial. Isso pode ser visto como uma oportunidade de entrada, uma oportunidade de comprar esse fundo imobiliário um pouco mais descontado. Mas claro, a gente não pode olhar só para o PVPA, inclusive o PVPA é mais indicado para fundos de tijolos. Nesse caso é um fundo de papel que investe em títulos
títulos, então é muito difícil de julgar, de analisar esse valor patrimonial. Será que 120 seria realmente o valor ideal dele? Então esse indicador serve mais para os fundos de tijolo, mas é interessante que a gente saiba a dinâmica e saiba como que funciona esse indicador. O seu patrimônio líquido está gerando ali em torno de 2,7 bilhões, ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. O número de cotistas gira ali em torno de 184 mil investidores, é bastante coisa, bastante gente investindo nesse fundo imobiliário. O seu dividend yield, aquilo que ele retorna em forma de dividendos para nós, no último mês ficou em 1,32%, é muita coisa. E os seus dividendos acumulados, o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses ficou em 16,87%. Lembrando que a taxa Selic está em 13,25% no momento que a gente está gravando esse vídeo. A renda fixa está pagando ali em torno de 12, 13%. Este fundo imobiliário está pagando quase 17% e isento de imposto de renda. Ele está pagando muito mesmo. Ele se aproveitou de toda essa alta da taxa de juros e com isso então ele está conseguindo pagar muito bem, pagar muitos dividendos para nós. O seu último rendimento ficou ali em 1,50 por cota que a gente tiver do HCTR e a sua gestora então é o Hectare Capital. Aqui a gente consegue ver que 73% da carteira deste fundo imobiliário está alocado em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, aqueles títulos atrelados ao setor imobiliário. Ele também tem 3% em caixa para novas oportunidades e 23% está alocado em outros fundos imobiliários. Então aqui ele se torna um pouco híbrido. Ele tem 73% alocados em CRIs, em papel, em títulos e ali 23% então em outros fundos imobiliários. Ele consegue ter dessa maneira uma ótima diversificação. A gente consegue ver que da receita 90% está indexado ao IPCA, que é o índice de inflação, mas é um IPCA mais 10%. Então ele está recebendo bem mais do que a inflação acumulada desses últimos meses. Também existem outros contratos que estão atrelados ali 6% ao IGPM mais 13%, uma ótima taxa, uma ótima rentabilidade. Também temos ali CDI e INPC. Mas basicamente é dessa maneira que esse fundo imobiliário ganha, investindo em títulos atrelados ao setor imobiliário. Ele recebe esse valor dos rendimentos e distribui para nós que somos investidores. E quanto que a gente precisaria ter investido neste fundo imobiliário para receber esses R$2.000 por mês? E com esse dividend yield mensal de 1,32, com o dividend yield anual aqui de quase 17%, a gente precisaria que em torno de R$142.000 aplicados nesse fundo imobiliário já seriam suficientes para a gente gerar esses R$2.000 por mês. Claro que se for mantido esse dividend yield anual aqui de 16,8%, é difícil ele manter esse valor, mas se a gente tivesse esses R$142.000 investidos no último ano, a gente teria ganho esses R$2.000 mensais. Veja que é um valor alto, R$142.000, mas a gente receber R$2.000 por mês é muita coisa, é muito interessante, é muito mais do que um salário mínimo, é simplesmente o nosso dinheiro trabalhando para nós, isso é muito bom. A gente tem que olhar para esse valor como uma meta, para a gente ir atrás, para a gente fazer investimentos, aportes mensais, para a gente chegar e construir o nosso patrimônio para chegar nesse momento, para a gente ter essa renda passiva entrando todos os meses. O próximo fundo imobiliário que a gente vai ver é o Tigar 11. Este é um fundo imobiliário do setor de desenvolvimento. Ele atua muito na parte de loteamentos, de infraestrutura, de desenvolvimento urbano. Então ele pega o dinheiro dos investidores, ele desenvolve, ele faz todo o loteamento, a parte de infraestrutura. Ele tem mais essa pegada de desenvolvimento urbano. Então é assim que esse fundo imobiliário ganha dinheiro. E aqui a gente tem alguns indicadores. O valor dele está sendo negociado a R$115,50. O valor patrimonial está em R$125,62, o que indica que aquele PVPA mostra que também está a 0,92, ou seja, ele está um pouco descontado do seu valor ideal, do seu valor patrimonial, que seria ali de R$125. Ele estaria sendo negociado aqui com 8% de desconto. O seu patrimônio líquido está em torno de 1,4 bilhões, é bastante coisa, e o número de cotistas gira ali em torno de 82 a 83 mil investidores. Ele é um fundo um pouco menor do que o primeiro e ele também é um pouco mais arriscado. Esse setor de desenvolvimento ele pode sofrer atrasos, existe o preço da construção que pode variar, então o fundo imobiliário ele precisa ficar atento a todo o planejamento para ele cumprir todos os requisitos e entregar tudo dentro do prazo e também dentro dos valores estabelecidos. Então ele é um fundo que se torna um pouco mais arriscado, mas ele também entrega muito bem em dividendos. Aqui a gente pode ver o dividend yield de 1,36% no último mês e no acumulado dos últimos 12 meses ficou ali em 13,10% ao ano. O último rendimento dele ficou ali em 1,57 centavos por cota que a gente tiver investido. A sua gestora é a TG Core Asset. Ele é um fundo imobiliário que investe em várias regiões do nosso país, então ele é bem diversificado. O seu patrimônio está alocado mais em loteamento, mas também ele possui ali certificados de recebíveis imobiliários, como o primeiro fundo imobiliário que a gente viu, o HCTR, ele também investe nesses títulos atrelados ao setor imobiliário. Uma outra parte interessante
importante é que ele mantém um dinheiro em caixa, ele também faz investimentos na bolsa de valores, ele também tem um pouco de ações e um pouco de fundos imobiliários. E nesse gráfico de baixo a gente consegue ver a parte de receita do fundo imobiliário. E a gente vê que 60% do dinheiro que ele recebe, essa receita que entra, vem dos loteamentos que eles estão fazendo, 22% ali está nessa parte de CRIs, de certificados recebíveis imobiliários, vem um pouco da receita também de outros fundos imobiliários que pagam ele, um pouco da renda fixa e outros ativos ali também, mas grande parte, a maior parte da receita vem desses loteamentos, dessa parte de desenvolvimento, o restante 20% vem de CRIs e o restante ali em outros tipos de investimento é o que compõe a carteira, a receita desse fundo imobiliário. E para a gente receber R$2.000 com este fundo imobiliário, com o Tigar, a gente precisaria ter aqui um valor investido de R$183.000 para ter esse retorno mensal de R$2.000. Aqui o dividend yield anual dele ficou em 13,10, é menos do que o primeiro, mas eu estou trazendo aqui setores diferentes com rentabilidades também diferentes para a gente não ficar somente nos FIs de papel, nos FIs de títulos, que é o primeiro caso do HCTR, pois existem vários outros FIs de títulos de papéis, como é o primeiro caso do HCTR, mas a ideia é que a gente também buscar diversificação, buscar outros setores que também estão pagando um valor interessante para quem sabe a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui, muito obrigado e bora lá, vamos continuar com o vídeo. E o terceiro FI que a gente vai ver é o Vino11. Este é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, de escritórios, então ele tem prédios comerciais que são alugados para empresas, ele recebe o aluguel dessas empresas e então distribui para nós que estamos ali investindo, que estamos aplicando o nosso dinheiro naquele fundo imobiliário. Então o funcionamento desse fundo imobiliário ele é bem simples, ele tem prédios, tem salas comerciais, ele aluga, recebe o aluguel e distribui para nós que somos os cotistas. Alguns indicadores, a gente pode comprar o Vino11 com cerca de R$43, R$44. O seu valor patrimonial, o valor dos imóveis desse fundo imobiliário está em 54,21, o que indica o PVPA bem descontado em 0,81. Então aqui existe um grande desconto, o mercado não está muito otimista com esse fundo imobiliário, os imóveis desse fundo valem mais do que o mercado está pagando hoje, o que daria aqui um desconto de quase 20%, seria uma janela, uma oportunidade para a gente comprar, quem sabe, para a gente ter esse ganho, essa valorização da cota. O seu patrimônio líquido está ali girando em torno de 900 milhões, o número de cotistas está em 114 mil investidores, o último dividend yield dele foi de 0,77 e o acumulado dos últimos 12 meses ficou ali em 12,11%. O último rendimento foi de 0,34 centavos por cota que a gente tenha do Vino11. A sua gestora é a Vinci Real Estate. E basicamente esse fundo imobiliário ele possui 10 prédios comerciais, alocado para grandes empresas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele possui 86 mil metros quadrados de ABL. ABL é a área bruta locável, é aquilo que o fundo imobiliário ele tem disponível para alugar e ter uma receita sobre esse valor, sobre esse metro quadrado. E aqui a gente vê alguns locatários e o principal deles é a Globo. Então esse fundo imobiliário ficou bem famoso por receber aluguéis da Globo. Os prédios, a parte administrativa, toda a Globo, ela paga então esses aluguéis para esse fundo imobiliário, que gira ali em torno de 38% da receita do fundo imobiliário. Aqui eu vejo como um valor alto da sua receita, boa parte dos seus imóveis estão alocados aqui para a Globo. Mas ele também tem outros grandes locatários, o que garante o aluguel, a receita dele todos os meses. Aqui embaixo a gente consegue ver que os vencimentos desses contratos para essas empresas estão para depois de 2026, o que é uma boa margem. No curto prazo a gente não vai ter nenhum tipo de surpresa, nenhuma empresa saindo, deixando os imóveis vagos. Aqui do lado a gente vê também que existe um reajuste dos aluguéis e eles acontecem geralmente lá no mês de dezembro, e esse reajuste então ele é feito 86% pelo IPCA, pelo índice de inflação, e uns 14% então pelo IGPM, que também é um índice muito utilizado em reajustes de imóveis, de aluguéis de imóveis. Então basicamente assim funciona o Vino, e para a gente gerar esses R$2.000 por mês com este fundo imobiliário, a gente precisaria ali de R$198 mil investidos no Vino11, com essa rentabilidade, esse dividend yield anual de 12,11%. E dessa maneira a gente viu aqui três fundos imobiliários. O primeiro, o HCTR11, ele é um fundo de títulos, ele é um fundo de papel, está investindo ali em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. O segundo é o Tigar, que ele investe nessa parte de desenvolvimento urbano, é um pouquinho mais arriscado, mas entrega um ótimo valor. E o terceiro é um fundo mais tradicional, um fundo de lajes corporativas, que é o Vino11, que é um fundo que recebe os aluguéis dessas empresas, dos seus imóveis, e paga para nós então em forma de dividendos. A gente percebe que os fundos de títulos, os fundos que estão atrelados aos CRIs, aos certificados recebíveis imobiliários, eles foram muito beneficiados por toda essa alta da taxa de juros que a gente vem vivendo nos últimos meses, nos últimos anos. Estamos chegando em um final de ciclo de alta, pois quando essa taxa de juros
juros começar a baixar, a gente tem que ter também esses fundos de tijolos em carteira para a gente ter a valorização deles, para a gente pegar, comprar eles nesse momento que eles estão desvalorizados, para a gente ter o ganho de capital, o ganho de valorização da cota. É sempre interessante a gente diversificar, nunca colocar o nosso dinheiro somente em um fundo imobiliário, mas sim sempre pensar numa diversificação em vários FIs de setores diferentes, pois aí a gente sempre vai estar ganhando, não importa se é uma economia de alta, uma economia de baixa, a gente vai ter ali nossos fundos imobiliários gerando essa renda passiva todos os meses para nós. E com isso a gente coloca o nosso dinheiro trabalhar para nós, para a gente multiplicar o nosso patrimônio, o nosso capital e chegar na nossa tão sonhada liberdade financeira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros e meus acertos para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. Então se você não quer perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!